Olá, tudo bom? Tudo na paz? Que você esteja tendo um dia abençoado. Eu desejo que você esteja tendo um dia de descanso, tranquilidade, que tudo esteja bem, apesar de qualquer coisa que você esteja passando, que tudo esteja bem. Que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre você, reinando no seu coração, na sua casa, no meio da sua família, em nome de Jesus. Mas hoje eu quero te perguntar uma coisa: de quem é a culpa? Quem é o culpado? Olha para a sua vida. Olha para a sua vida. Quem é o culpado? De quem é a culpa? De quem é a responsabilidade por tudo que você está vivendo? Pelas coisas que nós estamos passando? De quem é a responsabilidade? Sabe, ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me dizendo que ela não acredita em pentecostalismo, ela não acredita na oração em línguas, ela não acredita em profecias, mas ela é uma cristã. De quem é a culpa por ela não acreditar? E eu fiz essa pergunta a ela, e ela mais ou menos assim, sem saber o que responder muito bem, ela disse: é de Deus. Deus é o culpado. Deus é o culpado pelas minhas perdas, pelas pessoas da minha família que morreram. Deus é o culpado. Foi Ele que permitiu. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, fiquei com aquilo martelando na minha cabeça e Deus me trouxe essa palavra. Deus me trouxe essa palavra e essa pergunta: de quem é a culpa? De quem é a responsabilidade por tudo aquilo que nós estamos passando? Por tudo aquilo que eu passo na minha vida, que você passa na sua vida, de quem é a responsabilidade? O livro de Deuteronômio, no capítulo 30, versículos 19 e 20, ele nos diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Deus coloca aqui uma escolha para o povo de Israel. Olha, vocês podem escolher a bênção ou a maldição, a morte ou a vida. E Deus ele ainda fala o seguinte: escolhe a vida. Ei, escolhe a bênção para que você vá bem. Mas o povo escolheu adorar outros deuses. O povo escolheu sair da bênção, não obedecer às coisas de Deus. A escolha foi do povo, o povo é que decidiu andar por caminhos errados, adorar outros deuses que não eram deuses verdadeiros. E quando eles começaram a passar por problemas, a serem vencidos nas guerras, a terem peste, doenças no meio do povo, eles começaram a culpar a Deus. Deus nos abandonou. Deus nos deixou.
Mas eles fizeram uma escolha. Eles escolheram andar por caminhos errados. E eu volto a perguntar para você, de quem é a culpa? Quem é que tem a responsabilidade por aquilo que nós estamos vivendo? A culpa de uma pessoa cristã não acreditar em dons espirituais, não acreditar no batismo do Espírito Santo, não acreditar, é de quem? Ela escolheu congregar em uma igreja aonde o pastor não prega essas coisas, não ensina que essas coisas existem. Foi escolha dela. Ela escolheu não aprender e não viver esse tipo de experiência com Deus. E aí, por ela não viver esse tipo de experiência, ou por ela ter tido, talvez, uma decepção com pessoas que viviam esse tipo de experiência, ela coloca essa culpa em Deus e ela diz que isso não acontece, ela diz que isso não é de Deus. E olha só o tanto que isso é sério. Porque se nós não tomarmos cuidado, isso nos leva a cometer o único pecado que a Bíblia diz que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, atribuir ao Espírito, atribuir ao diabo, ao nosso inimigo, coisas que são feitas pelo Espírito Santo, ou atribuir ao Espírito Santo coisas que são feitas pelo diabo. E esse pecado não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, quando nós caímos na escolha de congregar em um lugar onde não aceita a Bíblia em sua plenitude, aonde não aceita e não prega o Novo Testamento em sua plenitude, nós caímos num caminho perigoso. Nós começamos a andar por um caminho de armadilhas, aonde nós estamos sujeitos a cometer o único pecado, como eu já falei, que não tem perdão: a blasfêmia contra o Espírito Santo. A palavra de Deus, ela nos diz que nós não devemos ter relações sexuais antes do casamento. Mas os jovens, eles querem ter. E eles ficam questionando por quê? Por quê? Por que que eu não posso? Eu, sinceramente falando, durante todo esse tempo de conversão que eu tenho, de cristandade que eu tenho, eu nunca vi um pastor explicar os verdadeiros motivos pelo qual não se pode ter relação sexual antes do casamento. Ele simplesmente fala que não pode. Mas essa resposta, hoje em dia, para os jovens, não serve mais. E aí é necessário que os pastores expliquem que não se pode ter relação sexual antes do casamento, porque a menina virgem, ela tem uma coisa dentro dela chamada ímen, que quando ele é rompido pela penetração do pênis, ele se rompe e sangra. E ao sangrar, ele se mistura com o sêmen do rapaz, que também é produzido a partir de sangue. E aí, com essa união sanguínea, é feita a relação, a aliança é consumada. É feita a ligação de alma, é feita a ligação de corpo, é feita uma aliança entre o casal e eles se tornam uma só carne. Mas existem outros motivos também para que você não pratique relação sexual antes do casamento. Por quê? Porque a relação sexual presume filhos. E aí você vai, tem relação sexual antes do casamento, engravida, começa a passar por toda a dificuldade de uma gravidez precoce. Muitas vezes é obrigado a deixar a escola, deixar os estudos para cuidar da criança, para trabalhar.
E aí você começa a culpar a Deus. Deus permitiu. Deus permitiu. Não, Deus não permitiu, você escolheu. A escolha foi sua. Quando você foi fazer relação sexual, quando você foi praticar relação sexual, você teve uma escolha. Eu faço ou eu não faço? Eu posso ou eu não posso? E as consequências de você fazer são suas, são minhas. E nós precisamos assumir a responsabilidade dos nossos atos. E eu volto a perguntar para você, de quem é a culpa? No livro de Isaías, no capítulo 66, versículos 2 a 4, ele fala o seguinte: Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra, mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro. Aquele que faz oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco, e aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo. Eles escolheram os seus caminhos, e suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Por isso também escolherei um duro tratamento para eles, e trarei sobre eles o que eles temem. Pois eu chamei e ninguém respondeu, falei e ninguém deu ouvidos, fizeram o mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. De quem é a culpa? Quando você escolhe fazer aquilo que fere os princípios de Deus, de quem é a culpa? Quando você semeia aquilo que não é de Deus, de quem é a culpa? Não adianta nós transferirmos a nossa responsabilidade para outras pessoas. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, nós temos que assumir a responsabilidade daquilo que nós fizemos no nosso passado. Nós precisamos entender que o princípio da colheita, o princípio da semeadura e da colheita, ele não se quebra. Não é porque você é mais bonito, mais bonita, não é porque Deus te ama mais ou menos do que outro irmão. O princípio da semeadura e da colheita, ele não se quebra. Aquilo que você plantar, isso também você vai semear. De quem é a culpa? Se você planta desobediência, o que você acha que você vai colher? Se você planta fazer só aquilo que você quer e deseja, o que você acha que vai colher? O livro de Romanos, no capítulo 2, versículos de 6 a 11, ele diz o seguinte: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ou seja, aquilo que você fizer, Deus vai retribuir a você de acordo com aquilo que você fizer. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego.
Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego. Aqui Deus está falando em gentil e judeu. O povo judeu, que é o povo da promessa, e o gentil, que somos nós, que recebemos a promessa através de Jesus Cristo. Pois em Deus não há parcialidade. Deus não é parcial. Deus não tem preferidos. Deus não faz distinção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus, todos nós somos filhos e temos os mesmos direitos. É por isso que nós temos uma coisa chamada de livre-arbítrio, que nos dá o direito de escolher o caminho por onde nós queremos andar. Mas eu volto a perguntar a você, de quem é a culpa? Se você está passando por problemas hoje, olhe para aquilo que você fez lá atrás. Faça um autoexame. E a não ser que você esteja revivendo a história de Jó, você pode ter certeza que você estará colhendo aquilo que você plantou. Sabe, não tem como escapar. Nós vamos pagar a conta das nossas escolhas. Nós sempre vamos pagar as contas daquilo que nós fizemos. E aí você pode chegar e dizer, mas cara, pelo amor de Deus, eu me converti, eu entreguei minha vida para Jesus, eu me arrependi de tudo que eu fiz. Será que Deus não me perdoou? Por que Deus está me castigando? E eu quero dizer a você uma coisa, Deus te perdoou sim. Você foi livre dos seus pecados, mas não foi livre da consequência deles. Deus não está te castigando. Você está assumindo a responsabilidade por aquilo que você fez. Isso não é castigo, isso é responsabilização. Você está sendo chamado por Deus para pagar a conta daquilo que você fez, as consequências daquilo que você plantou. Mas os seus pecados foram perdoados. Você não vai mais ser condenado por esse pecado, por esse deslize, por essa coisa que você fez, seja lá o que for. A não ser que seja, como já foi dito, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas seja qualquer outro pecado, você tem o perdão e ele não vai mais te levar para a condenação eterna. Agora, as consequências daquilo que você fez, você vai sofrer. Vamos pegar aqui o caso de um homossexual, um irmão querido, homossexual, que escolheu para a sua vida colocar seios, fazer cirurgias plásticas, aumentar as suas nádegas. E aí ele é convencido do pecado, ele é convencido da justiça, do juízo pelo Espírito Santo. E ele se arrepende, entrega a sua vida para Jesus, vem para os caminhos de Deus e precisa reverter aquilo que ele fez, que ele escolheu fazer com o seu próprio corpo. A culpa é de Deus? A culpa é do pastor? Não. Ele é o responsável pelas suas escolhas e ele vai precisar, a partir daquele momento, buscar profissionais e passar pelo processo
pelas dores da cirurgia e da recuperação de uma plástica, para poder voltar ao seu estado original. Então, meus queridos, minhas queridas, o que eu quero dizer para você é que não adianta você passar pelos problemas e ficar o tempo todo dizendo que Deus não te ama, que Deus virou as costas para você. Na realidade, o que está acontecendo é que você está sendo responsabilizado pelas suas próprias escolhas, por aquilo que você mesmo escolheu, por aquilo que você mesmo quis fazer. E Deus, ele permite que a gente tenha esse direito, o direito de fazer o que queremos, independente da palavra de Deus. Entenda! Você não é obrigado a fazer o que a palavra de Deus nos diz. Você não é obrigado a cumprir a palavra de Deus e a obedecer às coisas de Deus. Não. É te dado uma escolha. Como nós lemos lá em Deuteronômio, eis que coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, escolhe a bênção, para que te vá bem. A escolha é sua. Aqui não tem culpados. Aqui tem responsáveis. Não existe culpa nem castigo. Existe responsabilização. Se nós lermos o livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, nós vamos ver assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo é bom que eu faça. Veja bem, em lugar nenhum da Bíblia é dito que é pecado beber. A Bíblia diz que nós não devemos nos embriagar, mas nós devemos nos encher do Espírito Santo. Agora, se você é uma pessoa que decide beber, se der um problema de cirrose hepática no seu fígado, a culpa não é de Deus que não te protegeu, a culpa é sua que decidiu beber. Se você tomar 1 ou 2 copinhos a mais antes de dirigir e bater o seu carro, a culpa não é de Deus porque permitiu você beber. A culpa é sua que escolheu beber. A mesma coisa é o fumo. Não existe nenhum lugar da Bíblia que diz que fumar é pecado, mas se você fumar e tiver problema nos seus pulmões, a culpa não é de Deus, é sua. A responsabilidade é sua. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nem tudo convém que eu faça, nem tudo convém que eu fale. Você já viu situações onde você fala uma coisa e causa uma situação extremamente desagradável aonde você está? Você tinha a escolha de não falar, mas escolheu falar. Não era conveniente que você falasse naquela hora e daquela forma, mas você escolheu ser desta forma. Você é o responsável por aquela situação. Não adianta nós olharmos para Deus e dizer: Deus, o Senhor é o culpado, o Senhor virou as costas para mim, o Senhor me desamparou. Não, não. Nós fizemos a escolha. No livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. O que esse trecho está nos dizendo? Não use o perdão de Deus,
Não use a graça de Jesus, que pagou o preço pelos nossos pecados lá na cruz, para que você agora saia fazendo besteira o tempo todo, uma atrás da outra. Pecando o tempo todo, fazendo o que não é da palavra de Deus o tempo todo. E achando que vai obter perdão dos pecados. A graça de Jesus, o sangue de Jesus derramado, não pode ser pretexto para que a gente agora viva pecando. Para que a gente agora viva fazendo coisa errada. E se justificando na graça de Jesus. É isso que esse texto nos diz. Ah, não, eu sou dizimista, o meu dízimo é alto e eu sou um grande empresário, eu ajudo muito a igreja, então eu posso ter uma amante, porque o pastor não vai me perturbar, porque o dízimo que eu dou... Não, meu querido, você está enganado. Você está enganado. Você vai ter que passar e pagar pelas consequências e responder pelas consequências daquilo que você está fazendo. É por isso que muitas vezes nós estamos passando por problemas na nossa vida e nós não entendemos o porquê. É porque nós não temos o costume de olhar para dentro de nós, para aquilo que nós fizemos no passado e trazer aquilo à lembrança, para que a gente possa entender o que nós estamos passando no presente. No livro de Neemias, no capítulo 9, versículos 16 e 17, nós lemos assim: Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso, não os abandonaste. Deus nunca nos abandona. Deus está sempre esperando, como ele fez com o filho pródigo, esperando no portão que a gente retorne das coisas erradas que nós fizemos. E por fim, no livro de Salmos, no capítulo 119, versículos 30 e 31, nós lemos o que Deus diz para nós aqui. E Davi, acredito eu que foi Davi, escreve de uma forma muito inteligente. Ele fala o seguinte: escolhi o caminho da fidelidade. Decidi seguir as suas ordenanças. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não permitas que eu fique decepcionado. Quando nós cumprimos aquilo que Deus coloca para nós, nós não ficamos decepcionados porque Deus não nos abandona. E eu quero terminar perguntando a você mais uma vez, depois dessa palavra e dessa reflexão, de quem é a culpa? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos aqueles que te rodeiam e que você ama. Seja tremendamente abençoado. Seja tremendamente próspero diante de Deus. Assuma as consequências dos seus atos e tenha uma vida em Deus muito, muito, muito abençoada. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Amém? Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Assine o canal se esse for o seu desejo. Mas pegue essa palavra e envie para todos os seus contatos, coloque nas suas redes sociais. Permita que outras pessoas escutem a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Coloque seus comentários aqui embaixo. Nos diga o que você acha do canal, das palavras. Interaja com a gente. Será uma bênção poder ler a sua mensagem, orar por você
estar junto contigo em alguns momentos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.